Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre o tema discipulado e serviço. E os objetivos para nós lidarmos com a lição de hoje, queridos, são saber por que o discipulado é um importante instrumento para nós servirmos a Deus. E também como nós devemos promover intencionalmente a missão no reino de Deus. Amém, queridos? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe na aula de hoje, para que a nossa mente e o nosso coração sejam abertos para que o Senhor fale com você e comigo. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, te adoramos por esta manhã de domingo. Pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração, falar conosco, Pai, nos alimentar com a sabedoria que vem da Tua palavra. Fala conosco, nos abençoe, Pai, alcançando cada vida aqui presente, para que haja transformação pela sabedoria e pela palavra de Deus em nossos corações. Assim oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, meus amados irmãos e irmãs. Então, queridos, para nós aprofundarmos na palavra de Deus, nós vamos ler hoje um versículo de Mateus, capítulo 20, versículo 28, que nos dará o direcionamento para nós introduzirmos essa aula de hoje. Vamos lá. A leitura então diz assim: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra de Deus é sempre boa para os nossos corações e mentes. Ela nos direciona e nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de sermos resgatados pela palavra e pela vida de Deus. Queridos, então nós podemos perceber que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, isso significa que nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aceitamos também o chamado de Deus para sermos um discípulo e uma discípula nos caminhos da missão. Essa, queridos, é a missão da Igreja do Monte Alegre, fazer discípulos para que esses possam promover a transformação das vidas por intermédio do Evangelho da Palavra de Deus, que cura, que salva e liberta. Então, nós somos chamados a irmos muito além pelo discipulado, não somente para conhecer a Jesus, para sermos abençoados por aquilo que Deus tem por nós, mas sermos elementos abençoadores por aquilo que o Senhor fez por nós. Não somente para conhecê-lo, mas também para viver o que Ele nos ensinou a todos nós. Compartilhando o Evangelho, queridos, como discípulos e discípulas, expressando o amor ao próximo e servindo a Deus como irmão e irmã em Cristo Jesus. Somos então desafiados, meus amados irmãos, a não somente receber de Cristo, mas esforçando para servi-lo dia após dia, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso ser. Amém, amados? Então, queridos, nós podemos entender que discipulado é um relacionamento comprometido. Mas o que é um relacionamento comprometido? Comprometido com o próximo, comprometido com a palavra de Deus, com o Evangelho, com os mandamentos que Deus deixou para nós na nossa vida, quando Ele morreu por nós e nos salvou. Temos uma vida focada no nosso próximo e por intermédio de um cuidado mútuo, de um amor, de um relacionamento inspirado pela palavra de Deus, nós sermos dirigidos por essa palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus. Essa vida que vive em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus, buscando sempre desenvolver e formar discípulos, novos discípulos e novas discípulas nos caminhos para Jesus. Fazemos como Jesus nos ensinou. Ele veio, formou os 12 apóstolos e porque a partir deles que a nova igreja, os novos discípulos foram formados. E esses 12 homens que Jesus escolheu não eram os melhores homens, nem os mais capacitados,
mas eram aqueles que estavam comprometidos, que estavam mais próximos de aprenderem de Jesus, de aprenderem com Jesus. Nós temos também, amados irmãos e irmãs, o exemplo de John Wesley, que é considerado o fundador do metodismo na Inglaterra no século XVII. John Wesley priorizava as escrituras de Jesus, as escrituras da Bíblia, para preservar a vida e a sociedade daquela época. Havia ali muitos problemas sociais, econômicos, individuais, e John Wesley percebeu que a palavra de Deus poderia trazer vida e cura para aquela sociedade que estava doente naquela época, nos primórdios da Revolução Industrial. Não é muito diferente hoje quando olhamos para a nossa sociedade e percebemos que ela carece de tão urgente salvação e mudança pela palavra. E nós percebemos, meus amados irmãos e irmãs, que só a palavra de Deus pode trazer esperança, expectativa e vida nova para essa sociedade que está tão desviada dos princípios de Jesus. Por isso nós devemos nos formar discípulos e levar essa boa nova a todos aqueles que tanto carecem. Assim como John Wesley propôs e fundou o metodismo, nós como metodistas temos também esse legado, essa importante missão que primeiramente Jesus deixou para todos nós há 2000 anos atrás. Nós temos um autor chamado Greg Ogden, que ele afirma que o discipulado, meus amados, é um relacionamento intencional, ou seja, intenção própria. Eu devo ter a intenção primeira, onde nós caminhamos ao lado de outros para encorajar, equipar e desafiar uns aos outros no amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, para que o Pai Celestial possa derramar o amor dele sobre cada um de vocês. Então, meus amados irmãos e irmãs, assim nós adquirimos maturidade em Cristo, por esse amor, por esse relacionamento sério. Como é que você desenvolve maturidade, meu irmão? Através do relacionamento. E se esse relacionamento está repleto de amor, de cuidado mútuo, de boas novas, certamente esse relacionamento tornará-se maduro. Você crescerá como um filho de Deus na palavra, inspirado pela luz das Escrituras. Essa maturidade adquirida em Cristo é resultante de um relacionamento que inclui também preparar o discípulo, as nossas vidas, para fazermos novos discípulos anunciadores da palavra de Deus. Que maravilha, não é, meu irmão? Glórias a Deus. Nós precisamos então deixar de ser somente espectadores de Cristo. Deixarmos aqueles comportamentos pecaminosos de irmos às igrejas para vermos um show do louvor, um show das pessoas que ali se apresentam. Queridos, o nosso centro, o nosso foco ao participarmos da igreja é a palavra de Deus, é Jesus. Não é o show, não é o ministério que vai levar para você aquela emoção e depois você vai embora e tudo acabou. Mas é o compromisso, o comprometimento com a palavra de Deus que gera transformação de vida, mudança de caráter, compromisso social, compromisso pessoal em ser uma nova e viva criatura para o Senhor Jesus. Esse é o compromisso que nós deveremos ter nas igrejas, participando do serviço para Cristo, fazendo ali discípulos e trabalhando para o reino, para a obra de Deus em nossas vidas. É esse trabalho, esse discipulado que trará maturidade cristã e que nos levará a sermos novas e vivas criaturas, envolvidos e comprometidos com a missão de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Precisamos então deixar de sermos somente esses espectadores e seguirmos fortemente com o chamado de Jesus na vida de cada um de nós, como diz em 2 Timóteo 2, versículo 2, assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus para a tua vida, e que o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o aos homens fiéis, a fidelidade, não é? Que sejam idôneos para que também possam ensinar a outros homens. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, o serviço cristão,
quando nós somos genuinamente convertidos e transformados, mudamos de direção, deixamos essa vida secular, esse mundo consumista, deixemos de buscar com tanta ansiedade o consumo para atender essas nossas necessidades puramente humanas. Lembrando que essas necessidades espirituais, queridos, e físicas, quem pode nos suprir totalmente é só o Senhor. Nada nesse mundo que é passageiro e vão, nem poder, nem dinheiro, nem fama, nem glamour, poderá suprir a necessidade gregária do ser humano, a não ser o Senhor, nosso Deus e Salvador, que reúne aquilo que nós precisamos, todos os atributos para nos suprir. Portanto, queridos, vamos fugir desse mundo de prazer e orgias e outras questões e vamos buscar ao Senhor, porque é Ele que tem para nós reservado tudo aquilo que é importante para as nossas vidas. Devemos servir o reino de Deus, porque nós entendemos, meus amados, que essa é a vontade do Senhor Jesus para todos nós. Compreendemos então que a missão e qual a razão de servir a Deus para cada um de nós. Por que Jesus, queridos, criticou tanto ali os escribas e fariseus? Porque esses, na época, não estavam ali para servir ao próximo, estavam ali somente para serem servidos. Eles não tinham a característica de servir a um e a outro, mas eles somente queriam ser servidos. E por isso, eles foram criticados por Jesus. Porque Jesus disse em Mateus 23, capítulo 11, que o maior entre todos é aquele que serve. É o discípulo que agrega, que leva a vida para o próximo. Não aquele que quer extrair a vida, extrair a força, o labor, o vigor que o outro tem em benefício próprio. Esse é um fariseu. Mas o cristão é aquele que serve ao Senhor e que cultiva e obedece aos princípios do reino de Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Jesus disse também que o que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que a si mesmo se humilhar será exaltado no reino de Deus e na sua vida. Amém, queridos? De acordo com o plano missionário da Igreja Metodista, o plano de ação missionária, é preciso promover o discipulado, meus amados, na perspectiva da salvação, da santificação e do serviço, da obra de Deus. Essa visão, meus amados, é proposta também por John Wesley, lá no século XVII, para que haja crescimento do fruto por nós vivido, da nossa vida. Cada um de nós, todos nós, formando o corpo de Cristo, produzindo frutos pela obra da boa fé. Pela graça de Deus em nossas vidas, seremos transformados e produziremos muitos frutos, porque estaremos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, na minha, na sua, na nossa vida. Trabalhando juntos, sendo discípulos do Senhor nos caminhos da missão. Servir ao Senhor, então, queridos, é doar-se a uma causa importante e a uma missão designada não por homens, mas por Deus para cada um de nós. Nós encontramos então na Bíblia algumas características do servo de Deus, que reproduz a vida e o ministério de Jesus. Vejam, em Mateus 9, capítulo 9, versículo 33, ele diz algumas características. Preste atenção aqui. Mateus 9, 36. O servo de Deus é misericordioso. Ele está sempre disponível para servir. Em Mateus 16, 34, ele é limpo de coração, tem pureza, lealdade, fidelidade ao Senhor Jesus. Em Ezequiel 11, 19, ele é pacificador do povo, ele tem paz no seu coração, ele faz ponte entre uns e outros, ele desenvolve a boa relação conduzida pelo Espírito Santo na sua vida. Em Mateus 5, 9, ele tem humildade, é humilde de coração. Jesus diz que o reino dos céus é dos humildes. Em Filipenses 2, 3, seu coração é sincero, ele possui verdade, justiça e equidade dentro de si. Em Hebreus 10, 11, ele permanece fiel aos princípios de Deus. Percebe, meus amigos, o discípulo e discípula do Senhor, ele tem as características de Deus em si mesmo. E ele segue firme
sobre a rocha que é Cristo, que o sustenta na sua caminhada, na sua vida, para que ele faça a missão do Senhor se tornar uma realidade. Quando então, meus amados, nós assumimos a característica de um servo de Deus, realizando as boas obras, mas não somente realizando as boas obras, mas essencialmente sendo semelhantes a Jesus Cristo, como ele nos disse, né? Pois diz ele assim em João, capítulo 13, versículos 14 e 15. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. Que maravilha, não é, queridos? Glórias a Deus, porque o Senhor tem uma boa palavra para mim e para você, para sermos transformados, para deixarmos uma vida de preocupação e de ansiedade, de problemas. Deixarmos isso para trás, como disse Paulo, para trás as coisas ficaram, agora eu sou novo, servo, sigo aquele que me criou, sigo aquele que me salvou. Faça isso também, meu amado. Deixe para trás aquelas coisas que te incomodam e siga firme a sua vida, crendo, tendo fé, porque Jesus te criou para ser um vencedor, uma nova vida, aquele que levará vida plena e salvação a outras pessoas além de ti. Amém, queridos? Amados, somente existe sentido para o discipulado e serviço cristão se nós estivermos entendido plenamente o propósito e a missão de Deus nas nossas vidas. Se nós não entendermos o propósito e a missão de Deus, tudo que nós fizermos será em vão, porque estará fora da missão e do propósito. Portanto, meus amados irmãos, se você não entendeu ainda, busque entender, converse com seus pastores, líderes, para que te deem a direção. O que é a missão de Deus na sua vida? O que você pode fazer para servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que o Senhor possa se alegrar com a sua vida? A missão somente acontece, meus amados, com o despertamento do cristão no processo de discipulado. E o discipulado, esse relacionamento mútuo, é um processo contínuo. É preciso que nós pratiquemos o discipulado. Nada vem por milagre, como é a proposta desse mundo, né? Aperta um botão, alcança, comprou, entregou. Não é isso, queridos. O discipulado é preciso ser vivido. E nós temos a vida inteira para vivermos, sermos transformados pelo poder maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pratique o discipulado, viva a missão de Deus e você verá os frutos serem produzidos no seu dia a dia. Então, vivendo o discipulado, vem o crescimento, que resulta nos serviços, por intermédio dos ministérios da igreja, do corpo de Cristo, e por intermédio desse processo, queridos, de discipulado, dos ministérios da igreja, o trabalho e o serviço cristão, o Senhor abençoa muitas vidas, a minha vida, a sua e a vida de todos aqueles que estão servindo ao Senhor com alegria. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, ele nos ordena, Jesus nos ordena, ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o mandado de Jesus Cristo. Ele nos ordenou, nos mandou. E ele conclui: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. Nós então, meus amados irmãos e irmãs, devemos reproduzir o mesmo processo de crescimento que nós recebemos na nossa vida, com os irmãos e as irmãs no corpo de Cristo, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho. A graça de Deus nos alcançou, o Evangelho, a palavra do Senhor nos alcançou. Então nós deveremos nos esforçar para reproduzirmos esse processo maravilhoso de transformação na vida de outras pessoas que tanto precisam, que tanto necessitam, né, através da proclamação por outros discípulos que vierem através de nós mesmos também. Jesus, meus amados, na sua maravilhosa vida e dedicação, se entregou por nós, pelos nossos pecados que nós cometemos. E pelo grande amor de Deus em enviar o seu Filho, nos salvar pela ação poderosa do Espírito Santo, gerando em nós, em cada um de nós, meus amados, vida plena. A vida que o Senhor tem para nós quando Ele nos criou.
Mas para que isso ocorra, nós devemos deixar de lado para trás as coisas velhas e nos tornar essa nova e viva criatura, alcançada pela palavra de Deus em cada um de nós. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, para fazermos a missão, são necessários discípulos e também serviço cristão. O discipulado e o serviço é muito importante para que nós possamos ter uma missão, alcançarmos a missão de Deus. Sendo assim, meus amados, e somente desta maneira, haverá uma igreja saudável, um corpo de Cristo saudável e um cristão como você inserido no reino de Deus. Não fora do aprisco, mas dentro do aprisco, onde Jesus habita, onde Jesus alimenta e nos dá e te dá tudo aquilo que você precisa, sendo transformados pelos princípios do Senhor, pelos valores do reino na vida de cada um de nós. Hoje em dia, queridos, nós vivemos uma cultura consumista e nós fazemos a ligação de que tudo que nós precisamos está ligado ao consumo de alguma coisa, ao consumo de um produto, de uma roupa, de um bem, de um celular, de uma TV, de uma viagem, de uma boa casa, de um carro, enfim, essas coisas são necessárias. O problema é que a cultura atual significa que você tem que ter cada vez mais. E muitas vezes, se você não está satisfeito com algo que ainda é útil, você tem que trocar, ter um novo, etc. Essas coisas muitas vezes levam as pessoas ao endividamento, aos problemas financeiros, econômicos, problemas familiares, e além de se abdicar e não viver a essência da sua própria vida. Nós devemos nos atentar para essa cultura do mundo atual, mas buscarmos essencialmente, queridos, servir ao próximo, dedicar-se a Deus e obedecer a sua palavra. Isso muitas vezes é difícil, porque esses padrões culturais nos levam exatamente contra esses propósitos. Mas nós deveremos nos esforçar para servir a Deus e que Deus nos honrará, mesmo em meio às dificuldades e às circunstâncias. Para alcançarmos essa maturidade, meus irmãos, maturidade na fé, nós não podemos deixar ser sufocados pelas demandas e os padrões da vida moderna. Aliás, super moderna, né? Sociedade pós-moderna, aquilo que a gente tanto fala. E também das suas influências. Mas nós devemos, queridos, compartilhar as boas novas do Senhor e o amor que Deus tem para cada um de nós, pelo serviço como cristão e pelo discipulado. Esse serviço e esse discipulado, meus amados, nos leva ao crescimento espiritual e atende às necessidades de desenvolvimento pessoal, familiar, comunitário, agregando para nós tudo aquilo que Deus tem de melhor para mim, para você e para todos nós. Quando nós vivemos o Evangelho pleno, meus amados, teremos maturidade para lidar na sociedade e na família, como eu disse, sendo sal e luz, como uma tocha que ilumina na escuridão, inspirando também outras pessoas a viver uma vida de integridade e de fé. Então eu te pergunto aqui, meu irmão, como você gostaria de experimentar o discipulado como estilo de vida na tua vida? Você já pensou isso? O discipulado é a prática contínua, é a sua inserção no meio da igreja, da família, de um grupo, para aprender, para ouvir a palavra de Deus, para participar, para servir ao Senhor a cada dia na boa obra da fé. Servir não só com a sua pessoa, com a sua obra, mas também com seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu serviço, com seus dons e talentos, com tudo aquilo que Deus tem para você, que Ele te deu. Pratique, meu amado, você vai descobrir que dentro de você há muitas coisas boas que você talvez até o momento não sabia e que você poderá utilizar esses dons e talentos para servir a Deus no reino de Deus e na sua igreja. Procure ser uma pessoa voltada para o Senhor. Ele tem muito a falar com você. E também outra pergunta, meu amado. O que você pretende fazer a respeito do que você aprendeu hoje aqui no discipulado? Pense bem, é momento de mudança na sua vida. E essa mudança é para melhor, porque Jesus tem algo maravilhoso a fazer para você. Basta que você queira essas mudanças. Então, meus amados irmãos e irmãs, concluindo aqui a lição de hoje, em Tiago, capítulo 1, versículo 6, aliás, essa semana nós estivemos na praia, e ali observando tantas questões da natureza e como Deus é bom na sua maravilhosa obra da criação. Nós estávamos ali observando as ondas do mar,
E me veio à mente esse versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, ela é quebrada de um lado para outro. Ora, meu amado irmão e irmã, nós precisamos ter fé, crer que Jesus Cristo é a nossa salvação e que Ele está de encontro com cada um de nós e que Ele vem transformar a nossa vida. Deixemos de lado os problemas, as preocupações e sigamos no foco que é Jesus, para que não sejamos como ondas do mar jogadas de um lado para o outro, mas que sejamos fiéis, usados pelo Senhor, que nos recompensará no final das coisas. Amém, queridos? Muito mais do que uma atribuição, servir a Deus, meus amados, é um privilégio de todos aqueles que reconhecem que foram alcançados pela maravilhosa obra da salvação do Senhor Jesus. Para esses discípulos e essas pessoas, queridos, servir ao reino de Deus não é uma obrigação, e sim uma alegria, alegria do Espírito, o encorajamento, a alegria, a paz, a longanimidade são o fruto do Espírito produzido nos cristãos. Mas eles reconhecem, queridos, que é o mínimo que eles podem fazer porque receberam um bem tão precioso do Senhor Jesus, lhes concedeu a todos nós. É também uma grande oportunidade de compartilhar a graça de Deus e as suas boas obras da fé. Amém, meus amados? Então nós aqui estamos encerrando essa lição de hoje, que falou sobre o discipulado e o serviço do cristão a Deus, onde nós aprendemos o que é discipulado e como fazer parte do discipulado para alcançarmos e sermos alcançados pelas boas obras da fé, servindo ao reino de Deus e sendo sal e luz por onde nós passarmos. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida, louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Nós esperamos que você tenha um excelente domingo, meus amados, tenha aprendido um pouco mais com essa lição de hoje. E nós esperamos também você hoje, um pouco mais tarde, às 18 horas, aqui mesmo no YouTube, no culto de louvor e adoração. Não falte, participe, convide as pessoas dos seus amigos, aqueles que você conhece e que sabe que precisam da palavra de Deus. Deus tem uma palavra reservada a todos aqueles que querem abrir o seu coração. Lembre-se que Jesus disse: eis que estou aqui e bato. Todo aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E transformarei a sua vida e farei dele uma nova criatura. E farei dele um discípulo e discípula do Senhor nos caminhos da missão. Um bom domingo, queridos. Que Deus abençoe. Até mais tarde.